Boa tarde, pessoal. Ah, eu gostaria de falar hoje sobre. Quero falar hoje com vocês sobre essa delação do Mauro Cid, e a soltura dele e a filha de Elon Musk, tá? Eu fiz uma live, derrubaram, tô eu aqui de novo porque eu sou firme e forte e vou continuar fazendo. Só que tá difícil fazer transmissão ao vivo. Então vamos lá. Com relação à soltura do Mauro Cid e a delação dele. Vamos lá. A delação ela foi assinada na quinta-feira. O alvará de soltura chegou por volta, no sábado, por volta de umas 4 horas da tarde, ou um pouquinho mais, para ele ser solto. Chegou via online. Eu me pergunto o seguinte: se a delação premiada foi na quinta-feira, por que ele continuou preso até o sábado? Pessoal, a delação já foi feita. O senhor de Moraes está dizendo que ele vai prestar depoimento, que o Mauro Cid vai prestar depoimento na semana que vem, mas a delação que ele queria realmente, ele já conseguiu, né? Porque senão ele não soltaria, não prenderia o Mauro Cid durante 2 dias. Do nada ele teria assinado a delação premiada e teria sido solto. Agora vamos lá, uma outra coisa que está intrigando. Já que o senhor de Moraes diz que essa delação corre em sigilo, esse inquérito e tal, por que a Globo está soltando tanta notícia e está sabendo de tudo? Será que estão vazando de propósito? Será que existe delação premiada realmente ou não? Então, a gente tem que trabalhar com as 2 hipóteses. Se houver delação premiada, o que vai ocorrer? Pelo que eu li, né, a delação premiada ela envolve tudo relacionado ao Bolsonaro e as pessoas que estavam envolvidas no governo dele. Se a gente parar para pensar, o Alexandre de Moraes, ele tentou pegar todo mundo em volta do Bolsonaro, para poder pegar o Bolsonaro. O cara é paranoico mesmo. Então vamos lá. Ele deixou o Anderson Torres preso 3 meses. Ele prendeu o comandante. Quer dizer, continuam presos generais do Bolsonaro, coronéis do Bolsonaro, comandantes. Ninguém abriu a boca, ninguém falou nada. O que ele pensou? Vou pegar o Mauro Cid, porque o Mauro Cid sabe das senhas, sabe de tudo, sabe das contas, sabe o que se passa, lê tudo, sabe tudo do Bolsonaro. Vou pegar ele para poder ferrar com o Bolsonaro. Só que ele tentou e não conseguiu. Mas acontece que, num determinado ponto, o Mauro Cid está enrolado. Porque a esposa dele testemunhou que eles realmente adulteraram a carteira de vacinação antes de ir aos Estados Unidos. Inclusive, na época, trocaram, isso já tem um tempo, acho que tem um mês e meio, trocaram o advogado do Mauro Cid por outro advogado. Eles estão com advogados diferentes, a esposa do Mauro Cid. Então, quando a esposa deu esse depoimento, ela já está sumindo. Mesmo o Mauro Cid se mantendo calado. Ele não, disse que ele não quis falar realmente sobre a questão da carteira de vacinação, mas ela confirmou. E deve ter apresentado provas. Essa é a questão. A delação do Mauro Cid, se for verdadeira, ela vai implicar muitos políticos. Eu tô vendo aí uma nova Lava Jato. Porque ele pode, de repente, ter feito um acordo para ser solto. Alguém chegou no ouvido dele, né? Alguém muito interessado em prender o Bolsonaro, chegou no ouvido dele e falou assim: olha, se você afirmar isso, se a gente criar uma historinha e você afirmar isso, a gente solta. Porque o acordo dele na delação premiada é o seguinte: você fala tudo, mas você não será condenado, você será solto. O acordo é esse, ele fala tudo, mas ele ser solto. Porque existem determinadas delações premiadas na quais diminuem o tamanho da pena, né? Você ficar com liberdade de algumas restrições,
Ahn, e enfim, o acordo feito foi exatamente esse. Você fala tudo que você sabe que a gente te solta. Obviamente, ele é réu, mas ele vai ser solto. O acordo é esse. Ele não vai ter nenhum tipo de punição. O Mauro Cid. O acordo da delação premiada é essa. Está no Globo, tá? Então, eu já começo a ficar meio que pensando que ele não aguentou a pressão e pode realmente vir bomba por aí. E tem muita gente avisando o presidente Bolsonaro sair do país. Ele já tem milhões, o pessoal do Pix de milhões para ele. Eu não sei o que ele tá fazendo no país ainda. Qualquer pessoa na situação dele já tinha ido embora. Isso não existe. Estão fazendo de tudo para prender. E eu acredito, até o suspeito, que o mandado de prisão do Bolsonaro já esteja pronto. Tá só esperando correr o trâmite legal. E daqui a pouco a Polícia Federal tá batendo na porta dele. É isso que vai acontecer. A gente estava prevendo isso já há um bom tempo. E aí, como pegaram a pessoa mais próxima dele e conseguiram fazer esse acordo, dependendo do que vier por aí, pelas provas, porque se ele falou, ele tem provas. Se ele delatou, ele tem provas. Não adianta só ele delatar. Delator, ele tem provas. Se bem que hoje no Brasil, se você falar, né, não importa se você apresentar provas ou não. Você falou, virou testemunha, acusou alguém, o outro já é punido, tá assim, né? Prende-se até quem não tem culpa de nada. Quer dizer, o Anderson Torres estava viajando quando houve a invasão do 8 de janeiro, não estava aqui, estava nos Estados Unidos e prenderam o homem em 3 meses. Então, assim, tá de um jeito que, não, eu prendo na hora que eu quiser, eu solto na hora que eu quiser. O dono do Brasil tá assim. Não falem de mim, não pode se falar em Roma também dele. Tá em outro país, em outra soberania, num outro local. Não se pode falar dele. Se sente ofendido. Ai, meu Deus do céu, mas ofende meu narcisismo. Meu narcisismo tá beirando a loucura já. Então é assim, e eu acho engraçado ainda, fazendo um anexo aqui, um adendo, que seu Lula vem dizer que apoia a votação secreta dos ministros, né, do Superior Tribunal, porque se as pessoas ficarem sabendo a maneira que eles votam, alguns vão gostar, alguns não, os que não gostarem, eles não vão ter, os ministros não vão ter nem condições de sair, de passear pelo Brasil. Mas eles já não têm. E quando eles assumiram esse cargo, eles já sabiam disso. E eles têm segurança pra caramba. Esse ano eles aumentaram em torno de R$1 milhão para pagamento de segurança. No ano passado, foi esse ano, aumentaram mais R$1 milhão de verba para segurança. Faz ideia do que é isso? De quantas seguranças são? Que eles andam, carro blindado e tudo. E ele vem falar isso. Então não tem nexo essa questão que o Lula falou, mas voltando ao assunto lá. Aí, e como se eles quisessem estar junto do povo, né? Como se eles quisessem passear por aí junto do povo. Eles estão cagando pra gente. Mas vamos lá. A questão do Mauro Cid, se houver uma delação que seja verdadeira, vão ter que ser apresentadas provas, e aí é muito fácil que o Bolsonaro seja preso. E se for uma delação meio que, aquela coisa assim, meio que, né, vamos armar, né, pra te soltar, eu não sei se realmente conseguem prender o Bolsonaro até que ponto que vai. Mas o intuito é esse, a prisão dele. Bem, o Mauro Cid está com tornozeleira eletrônica, não pode sair de casa, né? Não pode desenvolver as atividades profissionais, não pode sair à noite, não pode sair de casa, né? Daqui a pouco vão dizer que ele não pode beber água nem fazer sexo, porque
Porque do jeito que o autoritarismo tá grande aqui no país, daqui a pouco vão querer controlar até nossa mente. Já controlam, né? A mente de alguns, né? Alguns poucos que não conseguem abrir a mente. Pelo amor de Deus, haja paciência. Quando eu começo a pensar na vontade do que eu tenho que falar aqui. Tem que segurar minha língua, que tá foda. Aí ele tá nessa situação, mas ele conseguiu voltar pra casa hoje, tá? E o que eu queria enfatizar pra vocês é que o que o Mauro Cid tinha que falar, apresentar e mostrar na delação premiada, ele já fez durante esses 2 dias. Por isso que ele ficou esses 2 dias lá. Isso é uma coisa fácil de se raciocinar, de se pensar. Senão ele teria sido solto na quinta-feira. Ele ficou prestando depoimento esse tempo todo, obviamente em sigilo. Por isso que algumas coisas estão sendo vazadas, porque tem jornalista que já sabe. E aí esse depoimento que ele vai prestar na semana que vem, provavelmente ele vai repetir tudo, mas aí vai ser pra mídia ficar sabendo, pra vir a público, né? Bem, pessoal, encerro a notícia do Mauro Cid por aqui, né? Vamos a outras notícias. Eu gostaria de falar da filha do Elon Musk e do Elon Musk. Não sei se vocês estão sabendo, mas o Elon Musk, ele vai... ele tem sido acompanhado por um escritor que escreveu uma autobiografia do Elon Musk que vai ser lançada daqui a 1 ou 2 semanas, alguma coisa assim. O escritor foi o mesmo escritor do livro do Steve Jobs, que acompanhou a carreira dele, escreveu o livro do Steve Jobs. Então o livro deve ser muito bom, porque eu li o livro do Steve Jobs e ele era muito bom. Então a autobiografia do Elon Musk está vindo aí. E o que vai estar dentro dela, que o Elon Musk tem dado algumas entrevistas e tem comentado sobre isso, é que, bem, ele comenta parte da vida pessoal dele, né, e parte da vida profissional. Mas o que ele tem falado nas entrevistas é o seguinte, que ele tá praticamente entrando em depressão por causa da filha dele. Ele tem uma filha, né, e ela resolveu virar trans, mas não só trans, comunista também. Ela é a favor do comunismo. E aí o que acontece? É uma situação muito delicada e muito complicada, porque ele descobriu só em 2022, ela já tem 21 anos, tá? Já tem 21 anos. Ele ficou sabendo através da cunhada dele, mas mesmo sabendo que ela era trans, ele quis acolher a filha. Ele quis acolher, ele falou assim, minha filha, vem comigo, que eu te apoio. Eu não vou te deixar de lado só porque você é trans. Mesmo ele tendo feito já vários tweets falando mal, sendo transfóbico. E aí, a filha dele falou assim, não, eu não quero mais contato com você. Eu não quero assunto. O que ela fez? Entrou na justiça, trocou o nome. Tirou o nome do Elon Musk e colocou só o nome de mulher, da esposa do Elon Musk. Quer dizer, da mãe dele, da mãe dela, né? Que ele já mudou de esposa 3 vezes. Colocou, não sei nem quantas vezes, mas enfim, pegou o nome da mãe dela. Ela retirou o nome do pai, então ela... Eu não sei se ela retira o nome do pai, ela deixa de ter acesso à herança dele. Acredito que não. Mas o que ela fez? Ela judicialmente não tem mais agora o nome do pai. Isso já foi estabelecido pela justiça. Ela se apresentou diante do tribunal e foi estabelecido, ela teve modificação do nome, né, dela, que passou a ser só o nome parte de mãe. E o Elon Musk, ele vem tendo a necessidade constante de ter contato com ela, e ela já falou várias vezes que não quer mais assunto com o pai, porque eles têm pensamentos diferentes. Ou seja, ele é comunista e ela diz que ele é transfóbico, mesmo ele tendo aceitado ela, enquanto tem tantos pais aí que quando os filhos falam eu sou trans, expulsam de casa. E aí ela disse que, então ela colocou a ideologia na frente da família, na frente do amor dele por ela.
Eu vou colocar aqui no final do vídeo como ela era e como ela está agora. Ela era uma mulher, já havia sido até casada e agora ela tá um homem, tá? Vou colocar a foto. Bem, pessoal, vamos aguardar aí para ver o que vai sair aí nessa autobiografia. Agora, eu só acho engraçado é o seguinte: numa das entrevistas também, o Elon Musk disse o seguinte: a culpa da minha filha ter se tornado o que se tornou foi da escola. Aí eu digo, imagina aonde que essa menina estudou. Deve ter estudado numa escola muito cara, mas com ensino comunista. E a gente pensa o seguinte: um homem inteligente como o Elon Musk, com o conhecimento que ele tem, abrir a boca para falar isso é muito sério. O que ele deixa claro? Quando vocês falam que a escola doutrina, que a escola faz a cabeça das crianças, que começa desde cedo na educação infantil, vocês estão certos. Então não tem que se colocar realmente conteúdo LGBTQIA+ em escola nenhuma, porque isso doutrina a cabeça da criança. A internet já doutrina, que dirá a educação, o ensino dentro das escolas. Então ele afirmou isso. E a filha dele, ela teve uma outra fala dizendo que todo comunista é rico. Ou seja, porque existe aquela falácia, né, do comunismo dizer, né, que o dinheiro tem que ser dividido, que todo mundo tem que ser igual, tem que ter igualdade, né, de direitos, né, como se eles fossem pegar o dinheiro deles e distribuir, né, para os outros, né. O comunista, ele quer enriquecer cada vez mais e empobrecer o pobre. Por isso que é tanta taxação de imposto que existe quando existe um governo comunista. Então, enfiaram essa coisa na cabeça dela e a idiota acreditou. Entendeu? Nessa ideologia comunista. Ela acreditou no que costumam falar. Só que eu te faço a seguinte pergunta. Esqueci o nome dela agora. Silveira, alguma coisa assim. Mas enfim. Te faço a seguinte pergunta: você vai pegar o teu dinheiro e distribuir para todo mundo? Você gosta de iPhone? Porque se você gosta de iPhone, o comunista não pode ser capitalista, não. Você é comunista, você é capitalista, minha filha. Você tem quantas TVs em casa? Tua casa tem quantos metros quadrados? Comunista tem que ser... Se você for seguir a doutrina do comunismo, o comunismo tem que ser pobre e fudido. Só que você se diz ser escritora. Mas você não vive do teu dinheiro de escritora, porque você não vende nenhum livro, que eu já pesquisei. Então quem te sustenta é a tua família. E você está dando as costas para a tua família. Eu gostaria muito de saber, se você tiver direito à herança da Elon Musk, o que você vai fazer? Gostaria muito de saber disso. Porque faz-me rir, né? É muita hipocrisia. É hipocrisia demais. Eu vou falar uma coisa aqui, né? Quer dizer, uma coisa muito interessante de se saber. Você encontra pela internet. O Elon Musk, ele foi conversar com a ONU, pediu uma reunião, isso já tem alguns anos. E ele perguntou à ONU quanto que eles precisavam para terminar com a fome no mundo. E a ONU respondeu que precisava de 6 bilhões de dólares, óbvio. E aí o Elon Musk disse: eu dou, mas eu quero que vocês prestem conta de tudo. Sabe o que a ONU respondeu? Não. O trato não está feito. O interesse é terminar com a fome ou é o interesse financeiro? Porque se ele dissesse, eu vou doar os 6 bilhões, mas não precisa prestar conta, vocês duvidam que a ONU não aceitaria? Esse dinheiro ia para onde? Meu pai, olha. Gente, olha. Então você vê, a gente tem um presidente, né, aqui que fala
chega em outro país, num outro mandato, obviamente, quando eles estavam no outro mandato, o nosso presidente atual chega e fala assim: eu falei que existem 30 milhões de crianças passando fome na rua. Uma mentira do caralho. E fala rindo ainda, contando como se fosse a coisa mais divertida que ele tivesse feito para poder afetar os outros políticos e conseguir verba, dinheiro para o Brasil, verba que seria, né, bem, usurpada. E aí a gente tem uma outra pessoa que está lutando por liberdade, né, que não gosta do autoritarismo, que quer a livre expressão, inclusive comprou a plataforma do antigo Twitter, o X, e está dando liberdade realmente do pessoal falar o que pensa. Inclusive colocou o jornalista Tucker Carlson lá para fazer as entrevistas dele. E o Tucker Carlson, ele é muito ousado, ele tem feito entrevistas bem quentes mesmo, que se ele tivesse numa emissora, ele já tinha mandado embora, já tinha sido mandado embora. E quando ele pega alguém para fazer uma entrevista, ele faz perguntas que você tem que estar preparado, porque ele vem para saber realmente quem você é. Então, o Elon Musk deu essa chance para ele na plataforma dele e quis acabar com a fome, do Algero para a fome, mas quis que prestasse contas, porque ele não é idiota, ele não é otário, como eu falei, ele é um dos homens mais inteligentes que existem, né? Tanto que ele sabe que esse discurso de ódio, essa doutrina toda, essa separação, essa divisão de pessoas vem da escola, e deixou isso claro numa entrevista que ele deu há pouquíssimo tempo, deve ter umas 2 semanas ou uma semana só. E a gente vê a ONU não se mexendo com relação ao dinheiro que ele ofereceu. A gente vendo falando assim, não, vamos deixar isso quieto. Vamos continuar. Se a gente terminar com a fome no mundo, a gente não consegue pegar dinheiro dos outros empresários que dão dinheiro pra gente, a gente embolsa. Entendeu? Porque os outros não devem pedir prestação de contas. É o dinheiro embolsado. Então, do Elon Musk, que teria que haver uma prestação de contas, eles não quiseram, né? Mas dos outros, que não tem prestação de contas, o dinheiro deve ser compartilhado, dividido, né? Bem, fico por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado a live. Eu vou ver se eu divido ela em 2 assuntos diferentes ou deixo aqui mesmo. E é isso, gente. Boa tarde para vocês.